Salve, galera! Vamos para a questão número 51 do seu simulado. Talvez a questão mais difícil porque ela envolve aí conhecimentos bem específicos. Dá uma olhada no texto lá. Segundo a historiadora Miri Rubin, longe de serem estéreis e previsíveis, as universidades medievais produziram não apenas servidores civis e burocratas eclesiásticos, como também pensadores radicais, cuja obra teve impacto real e que, apesar de suas críticas desafiadoras, morreram em suas próprias camas e não na cela de uma prisão. A partir desse excerto e dos conhecimentos sobre o período medieval europeu, assinale a alternativa que relaciona as universidades com seu contexto de surgimento e expansão. Olha só, o texto em si da historiadora e até mesmo a quem elaborou a questão, ele vai te exigir não apenas uma interpretação simples de texto, mas conhecimentos de características bem específicas em relação ao momento desse período medieval e da criação das primeiras universidades. Vale aí a lembrança que as universidades foram criadas por volta do século XII, século XIII. Portanto, ele vai jogar o autor ou a autora da questão com aí uma situação de conhecimentos posteriores a esse período ou anteriores a esse período. E é nisso que você tinha que ter ficado ligado na hora de fazer a questão. Veja, por exemplo, a letra A. As universidades foram patrocinadas pelo papado para fornecerem profissionais preparados para atuar num contexto de expansão marítima e comercial. Parou aí. Expansão marítima e comercial é final do período medieval e início do período moderno, o que não tem nada a ver com o momento de criação das universidades. Tá falsa a questão. Veja a letra B. As universidades foram patrocinadas por comerciantes burgueses a fim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de iluminismo científico. Parou. Iluminismo é século XVIII. Não tem nada a ver com o período medieval. Então aí você já mataria a questão. Ah, mas tinha patrocínio de burguês? No início também não. A burguesia sequer existia. Então você já tem 2 erros em pouco mais de 3 linhas. Letra C. As universidades foram patrocinadas pelo papado ou por reis e príncipes, a fim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de renascimento urbano e comercial e de formação dos primeiros estados nacionais, tornando-se espaços autônomos de valorização do conhecimento científico. Certíssima questão, é a letra C a correta. Você tem aí, nesse contexto de criação das primeiras universidades, uma igreja muito forte e um Estado que está aos poucos se fortalecendo, precisando de burocratas necessários para o bom andamento desse Estado. Fechou? Letra D. O que está errado lá? Letra D. As universidades surgiram patrocinadas pelo papado, correto, a fim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de declínio do poder da nobreza. A nobreza não estava ainda em declínio. Esse declínio vai acontecer no final do período da Baixa Idade Média. E a letra E. As universidades surgiram patrocinadas por reis, príncipes ou pelo papado, a fim de fornecerem profissionais tanto para o gerenciamento eclesiástico das cidades pertencentes à Igreja Católica, quanto para as cortes das nascentes monarquias nacionais, em um contexto de revolução científica. Júlio, por que essa está errada? Revolução científica, meu amigo, minha amiga, é do século XVII, não faz parte desse contexto. Uma questão bem pontual de conhecimentos bem específicos para você matar. Falou? Espero que você tenha matado a questão. Falou, um abraço.